Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais um programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter o tema do dia. É o tema que eu escolhi para conversar contigo no dia de hoje, a respeito, é claro, de direito penal. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. É um jeito da gente complementar a nossa aula, da gente enriquecer a discussão, sabendo o que os candidatos à OAB, a concurso público, o que os estudantes do direito querem saber a respeito desse tema. E o terceiro bloco é o X da questão. Nele nós vamos responder juntos a perguntas que já caíram em exames passados a respeito daquele tema. É uma ótima oportunidade de você treinar, de você colocar na prática tudo aquilo que aprendeu. Isso é muito importante para o teu estudo. Muito bom! Então hoje nós vamos dar continuidade àquela série que iniciamos lá no programa passado. Nós estamos estudando as mudanças introduzidas no nosso ordenamento jurídico pela Lei 12.015. Você se lembra? É a Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual. Como você já sabe, nós já conversamos sobre isso, a Lei 12.015 foi fruto de uma CPMI, a CPMI da exploração sexual, que aconteceu lá em 2004. Por isso, uma das grandes preocupações dessa lei era a proteção das crianças e adolescentes, sobretudo quanto a condutas graves, como, por exemplo, a prostituição infantil. E esse é um tema que suscita todo tipo de polêmica. Todos nós percebemos que a infância mudou muito de tempos de outrora até hoje. A infância, na verdade, encurtou, encolheu. As crianças hoje são cada vez mais cedo expostas a uma série de informações, a uma série de estímulos que antes eram inimagináveis. E tudo isso é muito positivo. Elas têm acesso desde cedo a computadores, a cursos de línguas, a informação em geral, se desenvolvem mais cedo, crescem, amadurecem mais cedo. Mas todo esse progresso tem uma contrapartida. Quando nós borramos essa linha divisória entre a idade adulta e a infância, situações muito complexas começam a acontecer. Adultos e crianças passam a ter encontros nem sempre saudáveis, nem sempre benéficos. E dentro desse contexto, a prostituição infantil, o crescimento da pedofilia, podem ser considerados como produtos do nosso tempo, da nossa sociedade. E cabe à nossa sociedade proteger as crianças e adolescentes de todas essas coisas perigosas que estão aí presentes e que podem acontecer com cada um. Como é que o direito penal pode entrar nessa luta? Que papel tem o direito e o direito penal no combate à prostituição? Combatendo a exploração sexual, mas por outro lado sem privar da liberdade de escolha. Afinal de contas, hoje em dia, como se sabe, a vida sexual se inicia cada vez mais cedo. Será que é possível reverter esse processo? Será que cabe ao direito penal reverter esse processo? São perguntas complexas e que não têm respostas simples, mas que cabe a nós, operadores do direito, enfrentarmos. Nós não podemos nos furtar a elas. E é por isso que o tema do dia de hoje são os crimes contra a vida sexual de vulneráveis. Você quer saber o que é uma pessoa vulnerável? Você quer saber mais sobre essa matéria que com certeza vai aparecer em todos os concursos públicos do ano de 2009 e daqui em diante? Então, fica comigo, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai dar todas as explicações. Crimes contra vulnerável. Esse é o nosso tema do dia. O nosso tema do dia, portanto, está no capítulo 2 do título 6 do Código Penal. No programa passado, nós vimos o capítulo 1, os crimes contra a liberdade sexual. Será que você lembra quais são?
Vem aqui comigo, vamos lembrar. São, em primeiro lugar, o estupro, que absorveu o atentado violento ao pudor. Lembra disso? Não há mais atentado violento ao pudor no Brasil. Depois, a violação sexual mediante fraude, que foi a conjugação de dois crimes, posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor mediante fraude. E depois, o assédio sexual. Então, 3 são os crimes contra a liberdade sexual previstos no capítulo 1 desse título 6. O capítulo 2, pobrezinho, estava quase morto, estava quase extinto. O capítulo 2, antigamente, tinha 2 crimes. O primeiro crime era o crime de sedução, o artigo 217. Mas o crime de sedução havia sofrido uma abolitio criminis no ano de 2005. Tinha sido revogado o artigo e abolido o crime, descriminalizada a conduta. Também pudera, era uma coisa um pouco fora do contexto da realidade. Sedução era seduzir uma mulher virgem, maior de 14 e menor de 18 anos, mantendo com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Então protegia-se um valor que hoje em dia, entende-se, não é mais merecedor de tutela penal, que é a virgindade. Veja, tutela penal. É claro que é um valor importante, é um valor que pode e até deve ser cultivado no seio da sociedade, mas não é um valor que tenha a importância que o torne merecedor de tutela penal. Então, o crime de sedução já havia sido abolido. O outro crime era um crime praticamente extinto, praticamente já em desuso, que era a corrupção de menores. A ideia da corrupção de menores era um pouco complicada, porque para que ficasse caracterizada a corrupção de menores, é preciso que o menor não fosse corrompido, quer dizer, fosse um menor completamente inexperiente, que fosse ali ludibriado, seduzido por um maior. Também não era uma situação, mas que devesse merecer a proteção da tutela penal hoje em dia. Portanto, esse capítulo, que tinha apenas 2 artigos, sofreu uma mudança radical. Ele tinha 2 artigos, acompanha comigo, ele tinha 2 artigos. Agora ele tem 4 dispositivos, agora ele tem 4 crimes. E são 4 crimes muito importantes para a sociedade, muito importantes para as provas de concurso público. É lógico, ele foi o capítulo que mais sofreu modificações com a Lei 12.015. Então, Patrícia, quais são os 4 crimes contra vulnerável, que agora fazem parte do capítulo 2? Quais são eles? Anota aí. O primeiro crime se chama estupro. Ué, mas nós já não vimos o estupro? O estupro não está lá no artigo 213? Pois é, mas esse é um estupro diferente. O estupro do artigo 217-A, então o artigo é um artigo letrado, 217-A. Mas, Patrícia, por que não é 217 só? Pois é, porque 217 era a sedução, que foi revogada. E o legislador, ao invés de introduzir o estupro de vulnerável no número 217, resolveu elaborar o 217-A. Fica confuso, né? Mas a gente vai conseguir se achar. Fique tranquilo que a gente vai se achar no meio dessa confusão. Portanto, o crime de estupro, que está lá no artigo 217-A, é o estupro de vulnerável. Nós já vamos estudar, vamos ver direitinho que tipo é esse. O segundo crime que existe nesse capítulo 2 é um crime que já existe quanto a maiores. E agora ele passou a existir na sua versão contra vulneráveis. É um crime bem esquisito, se você quer saber a minha opinião. E acho que pouco útil também. Mas ele se chama mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Nós já temos o crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem, mas envolvendo maiores. Agora, o artigo 218, que é a antiga corrupção de menores que sumiu, não existe mais corrupção de menores, e aquele artigo que era o da corrupção de menores, o 218, passou a ser agora mediação para satisfazer a lascívia de outrem envolvendo vulnerável. É isso, mediação para satisfazer a lascívia de outrem envolvendo vulnerável.
O terceiro crime, realmente, esse não dá muito para entender de onde é que tirou o legislador essa ideia, não sei se você vai concordar comigo. Ele é a satisfação da lascívia própria, é tanto lascívia que até enrola a língua, né? É a satisfação da lascívia própria na presença de vulnerável. Satisfazer a lascívia própria na presença de vulnerável. Você já vai ver como é que é esse tipo penal. E o quarto e último crime, a meu ver, ao lado do estupro de vulnerável, o mais importante, é a prostituição envolvendo vulnerável. É a prostituição envolvendo vulnerável. A prostituição envolvendo vulnerável já estava prevista no ECA, no artigo 244, que foi revogado. Então, hoje o artigo 244 do ECA não mais existe e ele foi substituído agora pelo 218B, pela prostituição envolvendo vulnerável do Código Penal 218B. Então vamos dar uma visão panorâmica, vamos fazer aqui um estudo sintético, mais eficiente, de como é que se conformam esses tipos. O primeiro tipo é o estupro de vulnerável. Você se lembra que na égide da lei antiga, nós tínhamos uma coisa que se chamava presunção de violência? Lembra que no artigo 224, nós vimos isso no programa passado. No artigo 224, nós tínhamos situações em que, embora não houvesse violência de fato, havia uma presunção de violência, uma situação equiparada a uma situação de violência. Porque, embora houvesse o consentimento expresso ou tácito, aquela pessoa não podia prestar consentimento válido, então o seu consentimento não valia nada. É a ideia de presunção de violência. Essa questão da presunção de violência, pela própria nomenclatura, sempre deu muito problema. Até porque existe um dogma, e com certeza você conhece esse dogma, de que só existe uma presunção em direito penal. E essa presunção é a presunção de inocência. Não há presunções contra o réu. Tudo contra o réu tem que ser provado, não se pode presumir nada contra o réu. A única presunção é a de inocência. Então havia um grande debate, em parte suscitado por conta dessa nomenclatura, presunção de violência. Pois bem, o debate caiu por terra. Não existe mais uma coisa que se chama presunção de violência. Aqueles casos que antigamente eram considerados como presunção de violência foram trazidos agora como elementos do tipo de estupro de vulnerável. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, o que é, afinal de contas, o estupro de vulnerável? É manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, presta bem atenção, manter conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14, ou com as pessoas equiparadas ao menor de 14 em termos de vulnerabilidade, que são a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento para a prática do ato, a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento, doente mental que não sabe o que está fazendo, e a pessoa que não pode oferecer resistência. Quem não pode oferecer resistência. Então, meu caro amigo, veja a seriedade do que eu estou dizendo. Eu estou falando que manter qualquer ato de cunho sexual com menor de 14, queira ele ou não, tenha ele ou não consciência do que está fazendo, seja com violência ou sem violência, não importa. Manter qualquer ato de cunho libidinoso com menor de 14 é um crime que se chama estupro de vulnerável, que é um crime hediondo, porque a lei 12.015 introduziu o estupro de vulnerável no rol de crimes hediondos e que tem pena bastante elevada, mais elevada até do que a do estupro comum, que tem pena de 6 a 10 anos. Aqui eu tenho uma pena de 8 a 15 anos. Pois bem, é claro que a situação, tal como está, não vai soterrar todo o debate que já vinha se fazendo no STF, no STJ, a respeito da vulnerabilidade das pessoas menores de 14 anos nos dias de hoje.
Havia, sob a égide da lei antiga, uma intensa discussão se a presunção de violência quanto ao menor de 14 devia ser considerada absoluta ou relativa. E, no meu entender, essa discussão não vai desaparecer só porque o legislador produziu uma mudança legislativa. Mudanças na lei não fecham as portas para a sociedade, não fecham as portas para a realidade. E a realidade é que hoje se inicia a vida sexual cada vez mais cedo. Muitas vezes sob os auspícios de conivência dos pais, dos responsáveis. Então, a meu ver, toda discussão a respeito da criminalização das relações sexuais com menores de 14 não vai desaparecer. Mas em termos legislativos, a mudança foi grande. Hoje não se fala mais em presunção de violência. Hoje o que existe é um tipo penal específico que se chama estupro de vulnerável e que é manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, com violência ou sem, não importa, manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, quer dizer, no dia do aniversário já não é mais, né? Tem que ser menor de 14 anos, não, no dia do aniversário de 14 anos já não há mais estupro de vulnerável, menor de 14 anos, pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento, porque veja, é possível que eu seja doente mental, mas eu tenho direito a uma vida amorosa, inclusive sexual. Você sabe que há portadores de síndrome de Down, por exemplo, que têm relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos até estáveis, namoros, e é claro que isso deve ser estimulado, isso deve ser aprovado, não é mesmo? Quer dizer, toda a conduta de inclusão dessa pessoa numa vida de normalidade na sociedade não pode ser considerada criminosa. Então o legislador, sensível a esse problema, disse: o portador de enfermidade mental que não tem discernimento para a prática do ato. E, por fim, a pessoa que não tem capacidade de oferecer existência, uma pessoa que esteja ali em coma, desacordada, drogada. Então, manter atos libidinosos com essas pessoas é estupro de vulnerável, cuja pena será aumentada se houver lesão corporal grave ou morte. Então, haverá aumento de pena se houver lesão grave ou morte. Pois bem, esse é o tipo talvez mais importante, mas a gente tem que falar um pouquinho dos outros. O segundo tipo é a mediação para servir a lascívia de outrem envolvendo vulnerável. Como é que é esse tipo? Esse tipo é o seguinte, presta atenção aqui comigo. Induzir um menor de 14, eu induzo essa criança ou esse adolescente, o menor de 14, a satisfazer a lascívia. A lascívia é o desejo sexual de outra pessoa, de uma pessoa determinada. Eu vou fazer aqui uma comparação que pode ser um pouco tola, mas eu espero que seja útil para que todos me entendam. É um pouco Cupido. Então eu estou induzindo aquela criança, aquele adolescente, a manter atos libidinosos, ou enfim, a realizar qualquer tipo de ato sexual com uma terceira pessoa, com outrem. Olha só, não é possível que você induza o menor a satisfazer a sua própria lascívia, porque isso é estupro de vulnerável, evidentemente. Então, o tipo é induzir o menor a satisfazer, o menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de outrem. Esse crime já existe no Código Penal, não envolvendo menores de 14, mas envolvendo maiores, é o artigo 227. E é muito curioso ler os comentários da doutrina sobre a razão de ser desse tipo. Por que é crime induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem? Os doutrinadores apontam que esse é o primeiro grau para a degeneração sexual. Quer dizer, para a queda sexual, o primeiro grau é satisfazer a lascívia de um, é como se fosse a antessala da prostituição. A pessoa que começa satisfazendo a lascívia de pessoas determinadas, logo está querendo satisfazer a lascívia de pessoas indeterminadas, né, que é a conduta da prostituição. Bem, não nos cabe aqui discutir qual é a razão de ser do tipo, mas saber como é o tipo. E o tipo é esse. A grande questão que hoje se coloca a respeito desse crime novo, do artigo 218, mediação para satisfazer a lascívia de outrem, mediação para menor de 14 satisfazer a lascívia de outrem, é a seguinte, é muito interessante. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio para você entender qual é a grande polêmica aqui, qual é o grande problema. Olha, acompanhe aqui comigo. Veja bem, eu
induzo uma menina de 13 anos a satisfazer a lascívia de um amigo meu. Então eu tenho um amigo que tem essa tara por adolescentes, crianças, e eu induzo essa menina de 13 a satisfazer a lascívia dele. Você está acompanhando? Vamos lá. Eu induzo a satisfazer a lascívia dele. Ele que mantém os atos sexuais com a menina, ele que é por assim dizer, o beneficiário final, ele cuja lascívia está sendo satisfeita, ele que está praticando os atos sexuais com a menina, ele responde por estupro de vulnerável. Você concorda? Você concorda comigo? Ele que está realizando os atos, eu falo, olha, por que você não presta favores sexuais para esse meu amigo? Ele que está sendo beneficiário responderá por estupro de vulnerável. E pela teoria monista, eu, que sou o partícipe do crime dele, deveria também responder por estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos. Então, se esse artigo não existisse, o 218 não existisse, eu, que sou a pessoa que está induzindo, deveria responder como partícipe desta pessoa aqui que está praticando estupro de vulnerável. Me acompanhou? Acontece que o artigo 218 estabelece uma exceção pluralística à teoria monista. Então quer dizer que aquele que se beneficia, aquele cuja lascívia é satisfeita, vai responder por um tipo penal mais grave. E eu que induzi o menor a satisfazer a lascívia, responderei por um tipo penal mais leve. Será que foi essa a intenção do legislador? Pois é. Mas entre a mens legis e a letra da lei, se houver dúvida na interpretação, como é que se soluciona a dúvida em direito penal? Pro réu. O indúbio pro réu é uma regra hermenêutica. Havendo dúvida sobre duas interpretações possíveis, a interpretação deve ser pro réu. Então veja que situação curiosa. Uma lei que deveria melhor proteger os menores, acabou criando uma situação benéfica para quem induz o menor a manter atos sexuais com um terceiro. Se esse artigo não existisse, quem induz o menor seria partícipe desse terceiro, responderia como partícipe de estupro de vulnerável. Havendo esse artigo, quem induz o menor vai responder por um crime muito mais leve, que é o 218. O próximo crime é muito difícil, eu creio, de ser comprovado na prática, porque ele exige um elemento subjetivo muito específico. Significa induzir o menor a presenciar um ato libidinoso, induzir o menor a presenciar, praticar na frente do menor, ou induzi-lo a presenciar. Então veja que aqui não há participação física do menor, o menor está ali no cantinho dele, só assistindo. Então induzir o menor a presenciar ou praticar na presença do menor ato libidinoso. Quer dizer que se eu praticar atos sexuais, ou pelo menos libidinosos, na frente, por exemplo, da minha filha de 4 anos, eu estaria cometendo o tipo. Agora, o detalhe é o seguinte: o tipo exige um elemento subjetivo, uma intenção especial. Induzir o menor a presenciar o ato libidinoso para satisfazer a lascívia própria. Então quer dizer que para que se configure esse tipo, é preciso que eu induza ou que eu pratique o ato libidinoso na frente do menor, mas com a intenção de me excitar sexualmente. Quer dizer, eu me excito sexualmente sabendo que existe um menor me assistindo. Eu acho muito difícil de provar. Eu acho muito difícil de provar esse elemento subjetivo especial. Eu posso até... É muito difícil de provar a própria ocorrência do crime, é muito difícil de haver flagrante, evidente, mas ainda que haja uma notícia sobre o crime, veja, eu posso sempre dizer, olha, não, eu não percebi que o menor estava lá, não foi proposital, não era para satisfazer a minha própria lascívia, o meu próprio desejo sexual. Então o crime acho que vai ser de difícil comprovação. Mas, de qualquer forma, ele está aí. E o último tipo penal, que a meu ver é muito importante, é a prostituição. Ele é um tipo envolvendo vários verbos. Nenhum deles, é claro, é a própria prostituição. Como você sabe, a prostituição não é crime. Tal como o suicídio não é crime. Tal como a autolesão não é crime. Você é livre para fazer o que quiser do seu próprio corpo. O que você não pode
é estimular a prostituição. Então, o tipo, ele é composto de vários verbos, é um tipo misto alternativo, cujo verbo mais forte, a meu ver, é submeter a prostituição, mas além do submeter existe submeter, induzir, atrair, dificultar o abandono da prostituição. Mas sempre envolvendo menor de 18 anos. Então, cuidado, meus caros amigos, porque aqui existe uma diferença importante. O vulnerável, lá prefeito do estupro de vulnerável, é o menor de 14. O vulnerável aqui para a prostituição é o menor de 18. Então, é submeter o menor de 18 à prostituição. Submeter ou atrair, ou facilitar, ou induzir, ou dificultar o abandono. Ou seja, promover, lucrar com a prostituição de menor de 18. Isso já existia, na verdade, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A grande modificação da nova lei, em primeiro lugar, foi trazer para dentro do Código Penal, isso, a meu ver, dá uma coerência sistemática, mas também houve uma modificação importante ao criminalizar-se a conduta da pessoa que mantém a relação sexual com o adolescente prostituído ou com a adolescente prostituída. Antes, essa conduta era impune. Antes, o consumidor da prostituição não era tipificado. Hoje, o consumo de prostituição adolescente e infantil é tipificado como crime. E essa foi uma mudança, a meu ver, importante, porque se não há consumo, se não existe demanda, não existe oferta. E essa é uma lei do mercado que toda economia capitalista conhece. Então, proibir o consumo ajuda, é claro, proibir a demanda ajuda, é claro, a combater também a oferta. Né? Se todo mundo tem medo ali de ser preso por estar usufruindo de prostituição infantil, quem se beneficia da prostituição infantil também vai ter menos mercado consumidor. Por assim dizer, então essa foi uma inovação da lei que eu reputo bastante benéfica. Portanto, esses são os nossos 4 crimes contra vulnerável, envolvendo vulnerável. Você tem aí o estupro de vulnerável, você tem aí a mediação para servir a lascívia de outra envolvendo vulnerável, você tem atos libidinosos praticados na presença de vulnerável e você tem a prostituição ou a exploração da prostituição do menor de 18 anos de idade. E aí? Entendeu tudo? Pois é. Para a gente saber o que não foi entendido, a gente tem que esperar o próximo bloco, que é Pergunte ao Professor. Tá legal? Então, fica aí que a gente já volta. Então, muito bem, nós estamos de volta. O nosso tema do dia hoje é muito importante, super atual, vai cair em tudo quanto é concurso, você pode ter certeza, e são os crimes contra vulnerável. São as mudanças da Lei 12.015 de 2009, dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Você lembra que a gente já começou a falar desse tema no programa passado, nós vamos falar ainda hoje, ainda vai ter mais um programa, é uma série de 3 programas sobre esses crimes, os crimes contra a dignidade sexual, e que com certeza vão estar aí em todos os concursos, porque são super novidade. Então, justamente por serem uma matéria muito nova, tem muita pergunta, não tem uma aula que eu dê sobre esses temas que não chova pergunta de tudo quanto é tipo. Os próprios doutrinadores ainda estão se debatendo, cada um escreve uma coisa, cada um está achando uma coisa. A jurisprudência, por outro lado, ainda não se firmou, a gente tem que ver como é que o STF vai se manifestar, como é que o STJ vai se manifestar a respeito das questões polêmicas, mas o que é certo é que tem muita polêmica mesmo. Então, vamos enfrentar algumas delas, pelo menos, aqui no Prova Final. Vamos lá? Vamos ver o que os colegas quiseram saber a respeito do tema? Primeira pergunta. Professora, o que é pedofilia? Bem, essa é uma pergunta veterana. Realmente não tem aula que eu termine que não venha um aluno me perguntar, professora, o que é pedofilia? E eu acho que esse interesse todo até se justifica pela ênfase que a mídia dá a essa palavra. Há muitas campanhas sobre pedofilia, de combate à pedofilia. Você abre ali o computador, está escrito pedofilia é crime. E muitos alunos vêm me perguntar, Patrícia, afinal, que crime que é? Onde é que eu encontro o crime de pedofilia?
Na verdade, pedofilia não é exatamente um crime. A pedofilia é o nome técnico, o nome científico de um distúrbio de comportamento sexual. Existem inúmeros distúrbios no comportamento sexual considerado como normal, considerado como saudável. Eu vou te dizer um, por exemplo, que a maioria conhece, a necrofilia. Já ouviu dizer da necrofilia? Necrofilia, que é a excitação sexual provocada por relações sexuais ou atos libidinosos envolvendo cadáveres. Pois é, a necrofilia não é exatamente um crime, é um distúrbio sexual. Se você der vazão à sua necrofilia, se você resolver realmente manter ali uma conjunção, um ato sexual com um cadáver, isso pode ser considerado crime de vilipêndio a cadáver. Veja que a necrofilia em si não é um crime, é um nome de um distúrbio sexual. Da mesma forma, a pedofilia. A pedofilia não é um crime, não é um tipo penal específico. Não existe um crime que se chama pedofilia, pena de tanto a tanto. Não. A pedofilia é um distúrbio de comportamento sexual caracterizado pela excitação na prática ou na fantasia sobre atos sexuais envolvendo crianças ou adolescentes. Então, a pedofilia, na verdade, é um distúrbio de comportamento sexual. Agora, concretizar esse distúrbio pode dar origem aos mais diversos crimes. Quando nós pensamos na concretização de atos sexuais, veja que o sujeito que vai às vias de fato, o pedófilo que resolve realmente concretizar a sua fantasia, mantendo atos sexuais com um menor de 14, comete estupro de vulnerável. Então eu poderia responder aqui ao colega que a concretização da fantasia do pedófilo, que é a prática de atos sexuais com menor de 14, essa configura estupro de vulnerável. Agora, existem outras coisas que podem entrar dentro da conduta característica do pedófilo. Então, por exemplo, o pedófilo pode gostar de ver fotografias envolvendo crianças e adolescentes em situação sexual. E aí existe um crime tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente que envolve essas condutas de pornografia infantil. Então, na verdade, aquilo que a gente está habituado a falar como pedofilia, quer dizer, quando você abre ali a internet, está escrito pedofilia é crime, essa ideia da pedofilia está mais ligada à ideia da pedofilia no sentido da pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Então, condutas envolvendo pornografia infantil estão tipificadas no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que será objeto de um dos nossos programas futuros. Terminada essa série, eu vou falar dos crimes sexuais previstos no ECA. Eu acho que assim a gente fica com um panorama bastante completo da matéria. Mas então, quer dizer, pedofilia não é um crime específico. Pedofilia é um comportamento, é um distúrbio que pode se expressar sob a modalidade de diversos crimes. Ou de crime algum, se eu for um pedófilo, eu sou uma pessoa que sou pedófila, mas eu gosto de ficar fantasiando na minha cabeça, ora, a cogitação não é crime, então a pedofilia em si também não é. O que é crime é externalizar esse impulso pedófilo de uma forma que seja tipificada na lei penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao colega aqui, uma pergunta que com certeza é a questão que vai na cabeça de milhões aí de candidatos. Espero que a gente tenha aqui contribuído um pouquinho para esclarecê-la. Vamos ver qual que é a próxima? Bora lá. Professora, quem é considerado vulnerável? Pois é uma pergunta aparentemente simples, mas que pode não ser tão simples. Veja bem, do ponto de vista da legislação, a legislação prevê que o vulnerável, no tocante ao crime de estupro de vulnerável, porque o problema é o seguinte, por que a questão não é tão simples? Porque o capítulo 2, que é o capítulo que nós estudamos, crimes contra vulnerável, na verdade tem 4 crimes. E esses 4 crimes não são sempre contra o mesmo sujeito passivo. Percebe? Eu não consigo fazer uma uniformização do conceito de vulnerável tirando desses 4 crimes. Eu te mostro. No estupro, o estupro de vulnerável é aquele cometido contra menor de 14 ou pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento ou pessoa que não possa oferecer resistência. O menor de 14, pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento ou contra quem não possa oferecer resistência.
Então, numa prova, é assim que eu responderia. Essas 3 pessoas são consideradas vulneráveis. Mas veja que para o crime de mediação para satisfazer a lascívia e para o crime de satisfação da lascívia na presença de vulnerável, para os crimes dos artigos 218 caput e 218-A, só há como sujeito passivo o menor de 14. A mediação para satisfazer a lascívia de outrem só envolve o menor de 14. A satisfação da lascívia própria na presença de vulnerável também só envolve o menor de 14. E a prostituição, por fim, envolve o menor de 18, então já não é mais o menor de 14, é o menor de 18, ou a pessoa portadora de enfermidade mental que não tenha discernimento para a prática do ato. Então aí são 2 as figuras, o menor de 18 e a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento para a prática do ato. Então olha a dica. A dica é a seguinte: se te perguntarem como a candidata que me perguntou quem é vulnerável, você vai responder aquelas 3 pessoas que eu elenquei. O menor de 14, a pessoa que por enfermidade mental não pode oferecer resistência, e a pessoa que por enfermidade mental não tem discernimento, me desculpe, e a pessoa que não pode oferecer resistência. Você vai dizer essas 3 pessoas. Mas se a pergunta for sobre o sujeito passivo de cada um desses crimes, lembre-se que esse conceito de vulnerável não é uniforme. Lembre-se que essas 3 pessoas não são necessariamente sujeito passivo, não são necessariamente a vítima destes 3 crimes. Percebe? Desses 4 crimes. Percebe? No caso da prostituição, o exemplo é flagrante. Menor de 18. Ok? Então, muito cuidado só com essa pequena variação. Aqui, em termos de concurso público, ela pode ser importante e ela pode ser fatal. Tá certo? Vamos ver a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Próxima pergunta. Professora, se uma pessoa induz o outro menor a praticar ato sexual com outra, qual é o crime? Pois é, induzir o outro, uma pessoa menor de... Mas cuidado, hein? O candidato aqui me falou menor só. E quando eu falo menor, eu tenho que falar menor de quanto? Induzir um menor de 18 ou um menor de 16, simplesmente, não é crime deste capítulo. É o crime do artigo 227, induzimento à mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Então, quando se fala aqui em menor, nós estamos falando, no caso deste crime especificamente, do menor de 14. Portanto, induzir um menor de 14 a manter qualquer tipo de ato sexual com uma terceira pessoa é, em tese, o crime tipificado no artigo 218, mediação para satisfazer a lascívia. Agora eu vou complicar só um pouquinho, que é o seguinte: existe aí uma certa polêmica. Eu dei uma posição, mas agora eu vou dar uma segunda posição. Patrícia, qual é a majoritária? Eu estou prestando concurso, eu preciso saber o que eu vou anotar na minha prova. Não dá para saber ainda. Não dá para saber ainda porque há doutrinadores defendendo uma e outros doutrinadores defendendo a outra. E nós precisamos esperar os tribunais se manifestarem. Então, eu vou dar 2 posições. A primeira posição, nós já conversamos sobre ela. A primeira posição é de que esse crime, o crime de mediação para satisfazer a lascívia, é uma exceção pluralística à teoria monista. Quer dizer, aquele que induz o menor de 14 a praticar atos sexuais com terceiro, responde por um crime. O terceiro, que foi beneficiário, responde por outro. Essa é uma primeira posição que até agora me parece que tem sido a majoritária na doutrina. Mas há uma outra. A segunda posição é a seguinte: se eu induzo o menor a satisfazer a lascívia do terceiro, eu induzo o menor a praticar a cópula, por exemplo, com o terceiro, eu sou considerada partícipe desse terceiro. Eu sou considerada como partícipe desse terceiro que está cometendo estupro de vulnerável. Ok? Mas então quando é que vai existir o crime
de mediação para satisfazer a lascívia. Se o mediador é sempre partícipe do estuprador, quando é que vai existir esse crime como tipo autônomo? O crime de mediação para satisfazer a lascívia como tipo autônomo, como é que ele vai existir? Pois é, para essa segunda corrente, o crime de mediação só vai ser um tipo autônomo quando eu estiver induzindo o menor a satisfazer a lascívia do outro sem contato físico, a satisfazer o voyeurismo do terceiro. Ou seja, se eu induzo uma menina de 13 a manter atos libidinosos com o terceiro pratica estupro e eu sou partícipe do estupro. Mas se eu induzo essa menina de 13 a se vestir de uma forma erótica e se exibir eroticamente para o terceiro não comete crime algum, porque presenciar a exibição não é crime algum, e aí sim eu respondo pelo crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Entenderam? Então, para essa segunda posição, só vai existir o crime de mediação como crime autônomo quando essa mediação for o induzimento à prática de um ato não sexual. For o induzimento, por exemplo, a apresentação, a exposição lasciva, mas não a prática lasciva. Então, meus caros amigos, quando você estiver estudando no teu livro de doutrina, muito cuidado. Porque existem doutrinadores que têm defendido aguerridamente a primeira posição e doutrinadores que têm defendido aguerridamente a segunda posição. E isso nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser sedimentado pelos tribunais, se é que isso vai chegar aos tribunais, né? Um caso que eu acho raro de acontecer na prática, difícil de ser provado, talvez seja difícil de chegar mesmo aos tribunais, mas nós vamos ter que ver como é que os tribunais vão decidir, porque por enquanto a coisa está assim, a coisa está um pouco confusa, ok? Então, vamos ver a próxima pergunta. Professora, não entendi a diferença entre mediação para satisfazer a lascívia e facilitação da prostituição. A senhora poderia me explicar, por favor? Pois é, esses dois crimes aparecem como crimes contra vulnerável. O crime do 218 e o crime do 218B. O induzimento ou mediação para satisfazer a lascívia de outrem, 218, e o crime de facilitação da prostituição, que é o 218B. Qual a diferença entre eles? Até porque eu, talvez aqui tenha sido responsável por essa pequena confusão, porque eu disse que os doutrinadores dizem que a mediação para satisfazer a lascívia é como que a antessala da prostituição. Talvez a confusão tenha surgido daí. Mas olha só, vamos pensar o seguinte: o induzimento para satisfazer a lascívia, a mediação para satisfazer a lascívia, é um crime que tem como beneficiário uma pessoa determinada. É mediação para satisfazer a lascívia de outrem. É um crime em que o beneficiário, aquele cuja lascívia será satisfeita, é uma pessoa determinada. Enquanto que a facilitação à prostituição tem como característica o comércio sexual com pessoas indeterminadas. A facilitação da prostituição, e um dos verbos da facilitação à prostituição é induzir a prostituição. Então, qual a diferença entre induzir a satisfazer a lascívia e induzir a prostituição? Não é mesmo? São condutas parecidas. Qual a diferença de eu induzir um menor a manter um ato libidinoso com uma pessoa ou induzir o menor a se prostituir? É que a mediação para satisfazer a lascívia é um crime que tem como beneficiário uma pessoa determinada. Mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Outrem é uma pessoa determinada. Enquanto que a facilitação à prostituição, mesmo que no tocante ao verbo induzimento, a facilitação à prostituição é um crime em que os beneficiários são pessoas indeterminadas. A facilitação à prostituição é induzir alguém a prostituir-se. E prostituir-se é a mercancia, é o comércio sexual com pessoas indeterminadas. Então, o induzimento à prostituição,
o beneficiário é uma pessoa indeterminada, enquanto que na mediação para satisfazer a lascívia, o beneficiário é uma pessoa determinada. Essa é a maior diferença, ok? Vamos lá, vamos ver a próxima pergunta. Professora, quem contrata prostituta comete crime? Puxa vida, né? A prostituição é uma atividade que não é lícita, não é regulamentada, também não é ilícita, e diz a lenda que é das mais antigas do mundo. Talvez nenhuma sociedade tenha vivido sem essa prática, que pode ser considerada perniciosa por alguns, ou nem tanto por outros, mas o fato é que a prática da prostituição sempre teve incorporada e misturada à história do homem. Então, quem contrata a prostituta, quem mantém conjunção ou atos libidinosos com uma prostituta ou com um homem que se prostitui, comete crime? Veja, entre pessoas maiores e capazes, não há crime algum. Nem daquele que se prostitui e nem do consumidor da prostituição. Nenhum deles pratica crime. Pratica crime, sim, quem se beneficia da prostituição. É o que nós vamos ver no próximo programa, os crimes de lenocínio. Então, o rufião, aquele que tira proveito da prostituição, quem mantém casa de prostituição, esses sim cometem crime. Mas a própria pessoa que se prostitui e o seu cliente, por assim dizer, não, esses não cometem crime. Salvo se não estiver envolvida prostituição infantil ou adolescente. Então essa foi talvez a mudança mais positiva da lei penal no tocante à proteção da vida sexual dos menores, das crianças e dos adolescentes. Aquele que usufrui da prostituição do menor de 18 anos pratica crime também. Pratica o crime previsto no artigo 218b. É uma conduta equiparada ao facilitador, a quem facilita ou submete a criança ou adolescente à prostituição. Então, comete crime, sim, quem contrata prostituta ou homem que se prostitui menor de 18 anos. Agora, é claro que, como em todos os tipos, vale aqui uma regra extraída da parte geral, que é a regra do erro de tipo. Então, se a pessoa apresentar uma carteira de identidade falsa, pela sua aparência física, pelo seu comportamento, pelo lugar em que se encontra, eu supuser que ela é maior de 18, eu não tenho consciência da existência de um elemento do tipo, isso se chama erro de tipo e, portanto, exclui o dolo, como nós sabemos. E como o crime só é punido na modalidade dolosa, não se admite culpa, então estará excluído o tipo. Então é sempre possível alegar erro de tipo. Mas o crime haverá de qualquer jeito. Muito bom, meus amigos, nós respondemos algumas questões importantes, eu acho que não todas. E é por isso que a gente está esperando o seu e-mail. Porque eu tenho certeza que você deve ter ficado com dúvida. Puxa vida, eu tô cheia de dúvida. Como é que você não ficou com dúvida a respeito dessa matéria toda? Então faz o seguinte, dá uma lidinha nos artigos 217 e 218, A e B, e depois escreve pra gente. Escreve pra gente fazendo a tua pergunta, fazendo a tua crítica, fazendo a tua sugestão. Você já sabe, nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. A gente vai ter todo o prazer em te responder. Mas não sai daí, hein? Não sai daí, porque o próximo bloco é o X da questão, que é a hora da gente colocar na prática. E fica atento no X da questão, porque nós vamos responder a perguntas de provas passadas. Então nós vamos ter que fazer uma análise e dar um gabarito antes e depois, como é que era e como é que ficou. Combinado? Então, não sai daí. Tudo bom? Voltamos. O nosso tema do dia, você já sabe, são os crimes sexuais contra a vulnerável, um tema da moda, um tema que certamente vai estar em todos os concursos desse ano de 2009 e eu acho que de 2010 também. E a gente vai agora para o X da questão. A gente vai ver se tudo que a gente aprendeu foi útil, deu conta do recado, se a gente está tranquilo para fazer a nossa prova, que afinal de contas é o teu objetivo principal, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos ver a primeira questão?
Olha só. A manteve conjunção carnal com B, menor de 14 anos de idade, com o consentimento desta, mediante fundada convicção de que B possuía 16 anos de idade, já que, em termos físicos, aparentava tal idade, sem prejuízo dela portar uma carteira de identificação de estudante, que dava conta de tal circunstância. Talvez porque fora falsificada, embora não de forma visível. Nesses termos, então como é que ele vai ser punido? Vamos ver. A praticou contra B delito de estupro mediante violência real. A praticou contra B delito de estupro mediante violência ficta ou presumida. A não praticou delito algum contra B porque o consentimento da vítima afastaria o crime. A não praticou delito algum porquanto agiu sob a hipótese de erro que exclui o dolo. Olha só, meus amigos, aqui a questão não mudaria de acordo com a nova legislação. A solução seria a mesma. A gente poderia pensar que se ele não tivesse se equivocado quanto à idade, na legislação antiga, isso seria um estupro com violência presumida. Violência real não houve, você viu que não houve, e tampouco o consentimento afastaria o tipo. O consentimento do menor de 14 é considerado inválido. Então, se ele não tivesse se equivocado, se ele soubesse o que estava fazendo, então haveria estupro com violência presumida pela lei antiga e estupro de vulnerável pela lei nova. Mas como ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos, como ele achava que ela tinha 16, houve mesmo erro, e o erro exclui o dolo. E como o tipo não é punido na modalidade culposa, já não era e continua não sendo, com exclusão do dolo, exclui-se o tipo. Então, espero que você tenha ido muito bem, que você tenha gabaritado essa questão, cuja alternativa correta é a alternativa D. Lembra dela? D. Não praticou delito algum, porquanto agiu sob hipótese de erro, que exclui o dolo. Parabéns, acertou. Bem, vamos para a próxima? Vamos lá. No tocante à prostituição, assinale a alternativa correta. Submeter menor de 14 anos à prostituição é crime previsto no Código Penal. Submeter menor de 18 anos à prostituição é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor de 18 anos que exerce prostituição pratica ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pratica crime quem mantém atos libidinosos com adolescente de 17 anos de idade em situação de prostituição. Muito bem, volta ali para a página, vamos voltar ali para a página anterior. Antigamente, a alternativa correta nesse teste era a alternativa B. Submeter menor de 18 à prostituição é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não era crime previsto no Código Penal e quem praticava sexo com menor não era, nessa situação de prostituição, não era punido. Hoje, na verdade, haveria duas alternativas corretas. A alternativa A está correta, embora ela esteja incompleta, quando ela diz que submeter menor de 14 anos à prostituição é crime previsto no Código Penal. Isso está correto, embora incompleto. Não é só o menor de 14 anos, é também o menor de 18 anos. Então, naquela época, na época em que o teste foi criado, a alternativa correta era a B. Hoje não é mais. Submeter menor de 18 à prostituição não é mais crime previsto no ECA, é crime previsto no Código Penal. A A está correta, apesar de incompleta, né? Então, quem submete menor de 14, evidentemente submete menor de 18 também, claro, e portanto comete crime. A alternativa D, antigamente, na lei antiga, quando essa pergunta caiu, estava errada. Hoje, a alternativa D estaria certa. A alternativa D é aquela de manter relações sexuais com pessoa de 17 anos de idade em situação de prostituição. Como nós vimos, essa foi uma das grandes inovações da lei. Então, meus caros amigos, nós estamos com esse pequeno
Porém, quanto aos testes que foram, por isso, muito cuidado quando você estiver estudando por livros antigos ou com livros de testes comentados. Esse é um estudo que muitos alunos gostam de fazer, mas muito cuidado para os comentários estarem atualizados. Aqui, atualizando o gabarito, tanto a alternativa A quanto a alternativa D desse teste estariam corretas. Chegamos ao fim de mais um programa. Para mim foi um grande prazer, como sempre. Espero que você tenha também curtido, também esclarecido algumas dúvidas a respeito dessa matéria tão importante. E eu já deixo aqui o convite para você. Lembra que esse é o nosso segundo programa de uma série de 3 e que o nosso terceiro programa, ainda sobre as modificações da Lei 2015, vai ser o próximo. O programa seguinte, nós vamos continuar sobre esse mesmo tema. E aí, no final, você vai ter uma visão panorâmica sobre tudo isso. Tá bom? Enquanto isso, aproveita a tua vida sempre com tranquilidade, com responsabilidade, acreditando no teu sonho, acreditando que você pode escolher o sucesso. E se você está aqui assistindo ao Prova Final, então, meu amigo, você já escolheu, tá bom? Ele está vindo, está chegando. Espera que ele é teu, tá? Até o próximo programa. Tchau, tchau.